Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Pessoal, mais uma aula aí de física. Na sexta-feira passada nós falamos ao vivo lá sobre dilatação, né? E sobre a lei de Coulomb. A gente fez uma revisão aí sobre a lei de Coulomb. Então hoje eu deixei lá uma atividade para a gente fazer, né? Que é por meio desse simulador aí que vocês estão vendo na tela agora, que é o FET, né? Que é da Universidade de Colorado. Deixei o endereço aí para vocês. Então, o que acontece? Quando a gente entrar nessa página aqui, nós vamos brincar com cargas elétricas e observar as forças, tá? Então, o que eu quero de vocês, que eu pedi lá na atividade? A gente vai ligar o simulador, tá bom? Que o endereço está colocado lá, da Universidade de Colorado. Então, você digita no Google, simulador lei de Coulomb, vai cair aqui. A gente escolhe aqui, ó, escala macro, a gente deixa aqui notação científica. Traz a primeira carga para a posição 0, a segunda carga para a posição 8 e deixa elas com 1 coulomb. 1 coulomb de carga, 1 coulomb de carga. Tá? Tá certo aí? Olha lá. O que a gente observa? A gente observa aqui forças de 1,4 Newton agindo nessas cargas. Tá? Se a gente deixar mais longe, ó, diminui a força. Se a gente deixar mais perto, aumenta a força. Tá? O que eu quero de vocês aí, atividade dessa semana, tá? 1.4. O que eu quero de vocês? Quero que a gente elabore um gráfico do valor da distância pela força resultante. Então, primeiro eu quero que coloque lá distância e força resultante. A distância está aqui, de 0 até 8. Então, a primeira distância é 8. Coloca lá na tabela. Quando a distância é 8, a força vale 1,4. Tá bom? Depois eu quero que a gente pegue, pessoal, diminua essa distância pela metade duas vezes. Então, de 8 divide para 4, tá? Distância diminuiu para 4, registra lá o valor da força, 5,62. De 4, reduziu pela metade de novo, certo? Era 5,62, virou 22,5, que é 2,5 vezes 10 a primeira, olha lá, 22,469. E diminui de novo para mais um pouquinho, tá? Queria diminuir para 1 centímetro aqui, mais ou menos. Faz o gráfico disso, pessoal, tá? Então, 2, 4 e 8, certo? Tá bom? Ah, professor, posso fazer 10, 5 e 2,5? Pode também fazer 10, 5 e 2,5. São 3 pontos aí, tá? Segunda tarefa que a gente tem lá para fazer é a seguinte. A gente deixa fixa uma distância aqui. Pode ser a distância de 4, pode ser a distância de 3, pode ser a distância de 2, né? E assim por diante. Qualquer distância aí, fixem a distância. Vou pegar aqui uma distância de 3. E aí nós vamos dobrar o valor da carga, de uma das cargas. Então, e fazer a mesma tabela agora, com a carga 1 microcoulomb, está colocado aqui, tá? Então, a gente vai fazer carga em função da força, ou força sobre carga. Força no eixo Y, carga no eixo X. Força por carga. No outro, eu quero força por distância. Força no eixo Y, distância no eixo X. O que a gente vai fazer agora? Vai dobrar os valores das cargas e vai observar o valor da força. Deixar a notação científica, né? A gente vai dobrar o valor das cargas e vai observar o valor da força. Então, aqui, carga de 1 coulomb, carga de 2 coulomb, veja o valor da força. Carga de 4 coulomb, veja o valor da força. Carga de 8 coulomb, veja o valor da força, faz o gráfico. Tá bom? Essa é a tarefinha dessa semana aí para a gente entender como funciona a lei de Coulomb. Pessoal, pode brincar à vontade aí, tá? Com o simulador para vocês terem noção das coisas que acontecem. Bom, vamos para a prática agora, né? O que a gente sabe até agora, pessoal? Que se, olha aqui, para introduzir a lei de Coulomb,
Se a gente tem duas cargas em situação 1, aqui, ó, se a gente tem duas cargas de valores positivos, elas se repelem, certo? E na mesma coisa, se a gente tem duas cargas na situação 2, elas se repelem, tá? Se repelem por quê? Porque aparece entre elas uma força, pessoal, uma força de natureza elétrica, que é caracterizada pela lei de Coulomb, tá? A gente define essa força na lei de Coulomb. Então, o que acontece? Vamos pegar na situação 1 aqui, ó. Aqui tem uma carga A e aqui a mesma carga A, certo? Que elas têm o mesmo valor, tá? Então, aqui, ó, o que acontece? Essa carga A empurra essa carga A aqui para lá, ó, que é uma força de repulsão. Parece uma força aqui, tá? Vamos dizer que essa carga aqui é a carga 1 e essa aqui é a carga 2. Então, aqui aparece uma força da partícula 1 sobre a partícula 2, tá? Orientada na horizontal, da esquerda para a direita. Lembrando lá das leis de Newton, né? A terceira lei de Newton, pessoal, é a lei da ação e reação, que fala o seguinte: a toda ação corresponde a uma reação que tem a mesma intensidade, ou seja, o mesmo valor do módulo aqui, a mesma direção que horizontal e sentido oposto. Então, aparece aqui nessa partícula 1, aparece uma força nesse sentido, que é a força da partícula 2 na partícula 1 aqui, tá? E aqui na segunda situação, mesma coisa, são cargas do mesmo sinal, elas se repelem. Aparece uma força aqui, da partícula 1 na partícula 2, e para lá aparece uma outra força da partícula 2 na partícula 1. Na situação 3 é o contrário, porque agora elas são de polaridades invertidas, certo? De sinais diferentes. Então, o que acontece entre elas é uma atração. Então, a carga A atrai a carga negativa, aparece uma força aqui. Então, força de 1 em 2, que é uma força de atração agora. E a ação e reação, pelo princípio da reação, essa partícula negativa aqui atrai essa partícula positiva. Então, uma é a ação, a outra é a reação, força de 2 em 1. Tá bom? Simples, né? Então, basicamente é simples. Então, a lei de Coulomb, pessoal, ela é caracterizada por... E notem que a gente tem aqui uma distância entre as partículas, certo? A lei de Coulomb, pessoal, a gente vai ver lá no simulador, a gente viu lá que a força elétrica, entre duas cargas, né? Ela depende de alguns fatores. Ela depende da quantidade de cargas e depende da distância, certo? O inverso da distância. Por quê? Quanto maior a distância, menor a força. Quanto menor a distância entre as partículas, maior a força, certo? Quando eu quero comparar a carga, quanto maior a carga, maior a força. E, deixa eu pegar uma outra caneta aqui, preta. Quanto menor a carga, menor a força. Tá bom? Pessoal, a força elétrica é muito simples. Eu já tinha até caracterizado com vocês lá, né? Que é o seguinte, ó, força elétrica, que é a lei de Coulomb, né? Ela fala o seguinte, que a força elétrica entre duas partículas que estão separadas por uma distância d, ela é a constante de permissividade no vácuo, que tem sempre o mesmo valor, vezes o módulo de Q1, vezes o módulo de Q2, tudo isso dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, fica K, Q1, Q2 sobre D quadrado. Essa é a lei de Coulomb, pessoal. E aí as unidades, né? As unidades não são difíceis, ó. Porque a unidade de força vai ser sempre em Newton, né? Unidade de carga, a carga 1 e a carga 2, a unidade delas vai ser Coulomb, certo? C maiúsculo. A unidade de distância, pessoal, é o metro, que no caso aqui vai ser metro quadrado, porque a distância está elevada ao quadrado.
E a unidade do K, o K0 aí no caso, ele tem sempre o mesmo valor, 9 vezes 10 a nona, 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Tá bom? Esse é o valor. Pessoal, olha que interessante. Nós vivemos aqui no sistema solar, né? E aí, o que acontece? Existe uma força gravitacional que segura o planeta Terra orbitando em torno da Terra, ou que segura o planeta Terra orbitando em torno do Sol, ou uma força que segura a Lua orbitando em torno da Terra. Tá? Então vamos pegar o exemplo mais simples aqui, ó, que é Terra e o satélite natural da Terra, que é a Lua. Tá? Pessoal, a Terra tem uma massa, certo? Massa da Terra. A Lua tem uma massa também, é bem menor que a da Terra, né? Massa da Lua. A Terra e a Lua, na média, elas têm uma distância aqui entre elas, certo? Não é isso? Como que a gente calcula a força gravitacional com que a Terra puxa a Lua e a Lua puxa a Terra? Olha que interessante. É a equação da força gravitacional, da gravitação. Então, a força gravitacional entre a Terra e a Lua vai ser, olha que interessante, G, que é uma constante, tá? Que é a constante universal gravitacional, vezes a massa da Terra, vezes a massa da Lua, dividido pela distância entre a Terra e a Lua ao quadrado. Olha como é muito parecida, pessoal. É praticamente igual, só mudam os valores aí, as unidades, né? As grandezas. Olha como é muito similar, tá? Enquanto força elétrica é uma constante vezes a multiplicação das cargas dividido pela distância entre as partículas ao quadrado, a força gravitacional também é uma constante vezes as massas dos planetas envolvidos dividido pela distância ao quadrado entre eles. Tá? Então, quando você tem uma massa muito maior, por exemplo, o Sol e a Terra, nós vamos ter uma outra força gravitacional. Porém, onde vai ficar compensada essa força? Na distância, né? O Sol está muito mais distante da Terra do que a Terra está distante da Lua. Tranquilo? Pessoal, para falar de lei de Coulomb, eu vou sugerir para vocês que a gente retome aí o conceito de vetores. Nas aulas anteriores, aí, eu coloquei uma aula hoje lá a respeito de composição de movimento. É legal a gente estar ligado nisso aí, porque usa em vários pontos da física, tá? E da matemática também, os conceitos de vetores. Só começar bem simplesinho, bem fácil. Ó. Imagina que a gente tem um corpo aqui, certo? E nesse corpo a gente aplica duas forças horizontais e para a direita. Notem que eu estou sempre falando no sentido agora, né? Vou colocar até aqui uma setinha para mostrar que a gente está falando de vetores. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, nesse corpo aqui, ó, A, vamos calcular a força resultante nele. Pessoal, as forças aí, força resultante no corpo A lá, elas estão agindo na mesma direção e no mesmo sentido, não é? Então, nada mais, nada menos, a força resultante é F1 mais F2, certo? Porque elas estão na mesma direção, no mesmo sentido, tá bom? Então, F1 é 3 newton, F2 é 4 newton, tá? Então, a gente tem uma força resultante nesse caso aqui, que é uma força resultante de 7 newton para a direita e horizontal. Fácil, né? Isso aqui é muito simples, pessoal. Primeiro ano lá, tá? Relembrando. Vamos pegar aqui agora o segundo caso. Segundo caso, né? Até dividir aqui, porque embaixo lá já está o terceiro aparecendo ali. Nós temos o mesmo corpo A, porém agora o que acontece? Ó, nós temos aqui a força 1 indo para a direita, força 1 indo para a direita, no sentido da direita, e a força 2, pessoal, indo para a esquerda, tá? Então, o que a gente faz? Mesma coisa, soma esses vetores aí.
A força resultante no corpo A lá é quem? De novo, vai ser a força 1 mais a força 2. É soma de vetores, certo? Força resultante vai ser força 1, 3 newtons. Pessoal, se eu estou falando que a força de 3 newtons é positiva e está indo para a direita, força 1 é 3 newtons e está indo para a direita, quando eu tenho uma força que está indo para a esquerda, o contrário dela, ela vai aparecer como sendo negativa. Então, vai ser mais menos 4, certo? Porque ela está indo no sentido contrário da força positiva. O professor poderia ter anotado, invertido, fazer a força 4 positiva para a esquerda e 3 negativa para a direita? Pode, tem que dar o mesmo resultado, tá bom? Que é vetor, pessoal. Então, a força resultante vai ser quanto? 3 menos 4 é quanto? Menos 1 newton. Ou seja, é uma força de 1 newton resultante indo na direção da esquerda, que é a direção da força mais forte, que é a força de menos 4. Beleza? Tranquilo. Terceira situação. Agora nós temos forças em direções diferentes e em sentidos diferentes. Começou no primeiro caso lá, forças na mesma direção no mesmo sentido. No segundo caso, forças na mesma direção horizontal, sentidos opostos. Agora, forças em sentidos diferentes e direções diferentes. Pessoal, para calcular o vetor resultante aqui, né, eu vou usar a regra do paralelogramo. Vou pegar esse vetor e vou copiar aqui embaixo. Ó. Vou copiar ele igualzinho aqui embaixo, mesmo tamanho. Vou pegar esse outro vetor aqui, ó, vou copiar ele aqui, mesmo tamanho. Certo? E agora, onde eles se juntaram, eu pego o começo lá, ó, o começo da parada aqui, ó, e junto os dois vetores. E aí, esse vetor preto que eu estou desenhando aqui agora, nós chamamos ele de força resultante, né? E se a gente notar aqui, o que apareceu aqui, pessoal? Aqui apareceu um triângulo retângulo. Olha aqui, ó. Vou desenhar ele aqui, ó. Triângulo retângulo, ó. Aqui o ângulo reto e aqui a hipotenusa dele. Olha aqui, ó. Apareceu lá um triângulo retângulo, certo? Sendo que a hipotenusa dele é a força resultante. Então, eu vou chamar de força resultante ao quadrado, que é igual à soma dos quadrados dos catetos. Que vamos lá, o primeiro cateto é esse cara aqui, ó. Força 2, que é 4. Então, vai ser força 2 ao quadrado, mais essa força aqui, que é a força 1 ao quadrado, que ela aparece aqui embaixo, é o mesmo tamanho. Força 1 ao quadrado. Então, a força resultante ao quadrado vai ser força 2 ao quadrado é 4 ao quadrado, mais a força resultante 1 ao quadrado é 3 ao quadrado, a força resultante ao quadrado é 16 mais 9, que vai dar 25. Então, a força resultante, vou colocar a setinha aqui em cima, é igual a raiz de 25, que é igual a 5 newton, orientada de cima para baixo, da esquerda para a direita da tela de vocês, tá bom? E por último, esse aqui foi o terceiro caso, né? Forças orientadas em direções diferentes, sentidos diferentes e o ângulo entre elas diferente de 90, tá? Nesse caso aqui, como a gente tinha um ângulo 90, a gente transformou em um triângulo do teorema de Pitágoras, um triângulo retângulo. Mas e quando essas forças, pessoal, estão posicionadas fazendo um ângulo aqui diferente de 90? O que a gente vai usar aqui? Nós vamos usar para achar o vetor resultante, pessoal. O vetor resultante, se for desenhar ele, é isso aqui, ó. Copia esse vetor igualzinho aqui, ó, nessa ponta. Regra do paralelogramo. Copia ele, ó. Tá? Mais ou menos assim, né? Copia esse vetor preto lá, na ponta do azul aqui. Copia ele lá. O vetor resultante é esse cara aqui que liga daqui até aqui.
Lembrando que nesse caso aqui, ó, o vetor resultante vai dar maior que os dois vetores juntos, tá? O vetor resultante vai ser maior que os vetores 3 e maior que o vetor 4, tá? Para realizar esse encontro do vetor resultante, nós vamos usar a lei dos cossenos. Ai, professor, tô vendo que lei de Coulomb é mais difícil a parte de matemática, é verdade. Então vamos lá, lei dos cossenos. O que fala a lei dos cossenos? Que o vetor resultante ao quadrado, tá? Que o vetor resultante ao quadrado é o primeiro vetor ao quadrado mais o segundo vetor ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles, certo? Então, lei dos cossenos. Primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o cosseno do ângulo entre eles. Então, no nosso caso aqui, a força resultante ao quadrado vai ser primeiro ao quadrado, 3 ao quadrado, mais segundo ao quadrado, 4 ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes 4, vezes o cosseno de 30, que é o ângulo entre eles, certo? Então, vamos lá, força resultante ao quadrado, dá 9, mais 16, mais 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24, vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. É isso, né? Então, vamos lá, 9 mais 16, 25 mais... Aqui dá para a gente simplificar, 24 com 2, 12 raiz de 3. Pessoal, raiz de 3 é mais ou menos 0,85, certo? Então, para não perder muito tempo aqui, né? Vamos lá, 12 vezes 0,85. Olha lá, 85 vezes 2, 170, né? Porque 80 vezes 2 é 160. Coloca aqui o 1, 1 vezes 85 é 85. Então, aqui está 12, vai 1, 10, tira duas casas, 10,2. Então, a força resultante ao quadrado vai ser 25 mais 10,2, que é igual a aproximadamente, né? 35,2 Newton. Então, para encontrar a força resultante, nós vamos ter que achar a raiz quadrada de 35,2. Como foi um exercício que eu inventei aqui agora, obviamente não vai dar redonda a raiz quadrada, né? Mas eu sei que aqui, pessoal, que 6 vezes 6 é 36, né? Se desse 36, daria 6. Então, vamos colocar aqui 5,9 aproximadamente. 5,9 Newton é a força resultante nesse caso aqui, tá? Outra coisa que não podemos esquecer é a decomposição de vetores, pessoal. Decomposição de vetores. Olha que interessante. Se a gente tem um vetor aqui de 10 newton nessa direção aqui, ó, de fianco, é muito mais interessante, pessoal, para trabalhar, eu decompor esse vetor. Decompor ele em duas componentes, uma componente no eixo y e uma outra componente no eixo x, porque fica muito mais fácil de eu trabalhar, certo? Então, ó, eu sei que esse ângulo é 30 graus. Se eu decompor esse cara aqui, ó, na direção x, ele vai me dar esse vetorzinho aqui, ó. Esse vetorzinho aqui. E se eu decompor esse cara aqui na direção y, ele vai me dar esse vetorzinho aqui, ó, essa altura aqui, ó. E aqui a gente tem um triângulo retângulo. E com um ângulo de 30 graus que ele deu e o valor da hipotenusa, então o que a gente sabe? A gente sabe o ângulo de 30 graus e a gente sabe o valor da hipotenusa. A hipotenusa aqui vai ser 10 newton, tá? Uma força de 10 newton. Então, se eu quiser decompor esse vetor, eu vou decompor ele em dois outros vetores. Vou chamar aqui, esse aqui eu vou chamar de força resultante, certo? Que é 10 newtons. Esse aqui eu vou chamar de força X
E essa verdinha aqui vamos chamar de força na direção y, tá? Vamos trabalhar com as funções trigonométricas agora, né? Função seno, pessoal. Função seno de 30. Seno de 30 graus é o cateto oposto a ele, né? Dividido pela hipotenusa, né? Sabemos, né? Lembramos? Então, seno de 30, que é quanto seno de 30? Seno de 30 é meio, não é isso? Seno de 30 será cateto oposto. O cateto oposto a ele está aqui, ó, é o FY. FY, não sei quanto que ele vale. Dividido pela hipotenusa, que vale 10. Tá bom? Seno de 30 vale meio, né, pessoal? Meio é igual a FY sobre 10. Multiplica cruzado aqui, nós vamos obter aqui 2FY, F na direção Y, né? É igual a 1 vezes 10. Então, F na direção Y é igual a 10 dividido por 2. Ó, passei o 2 que estava multiplicando, passei dividindo lá já. E aqui já multipliquei, dá 5 newton. Então, na direção Y, a força resultante vale 5 newton. E na direção X, é só fazer o cosseno, tá? Na direção X, basta fazer o cosseno. Então, pessoal, cosseno de 30 graus é igual a quem? Cateto adjacente, que é o Fx. Cateto adjacente, que é o Fx. Isso tudo de azul aqui. Cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente, que é Fx, dividido pela hipotenusa, tá? Que é 10. Só que o cosseno de 30 agora é raiz de 3 sobre 2, que é igual a Fx dividido por 10, tá bom? Multiplica cruzado aqui, nós vamos obter que 2 vezes Fx, 2 vezes o vetor na direção x, que é esse carinha aqui embaixo, ó, tá? É igual a raiz de 3 vezes 10, tá? Então, o F na direção x é igual, F na direção x é igual, isolando ele aqui, né? 10 raiz de 3 dividido por 2. O F na direção x é igual a 10 dividido por 5 raiz de 3, tá? E, se eu não me engano, aqui raiz de 3 é 1,7, né? Então, aqui vai dar mais ou menos, aproximadamente, 8,5 newtons, tá bom? Entenderam como faz decomposição de vetores? Legal. E nesse caso aqui, né? Vamos pegar esses dois vetores aqui, ó, esses dois vetores vermelhos, e vamos ver qual que é a resultante entre eles. Então, tem um corpo aqui, ó, nesse ponto, e tem duas forças agindo aí de 10 newtons. Elas estão inclinadas aqui com 30 graus em relação à horizontal. Para onde vai esse corpo e qual é a força resultante nele? Pessoal, para onde ele vai é muito simples, né? Você está colocando duas forças para baixo, ele vai vir para baixo. Mas qual é o valor da resultante? Então, regra do paralelogramo, ó. Uma vem para cá, outra vem para cá, certo? E aí junta as duas, aqui é a força resultante, ó. Essa aqui é a força resultante. Mas olha aqui como nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer uma jogadinha aqui para a gente compreender esse problema aqui, que é decompor esse vetor aqui e decompor esse vetor aqui. Vou deixar esse ângulo por hora, porque é só para a gente lembrar que ele é 30 graus, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse outro vetor ali, ó. O que nós vamos fazer? Nós vamos decompor ele, esse vetor de 10 newton aqui, numa componente aqui, ó, nessa componente aqui e nessa componente aqui, ó, tá? Então, vou decompor ela em duas componentes, tá? Vamos chamar essa força aqui de Fx, vamos chamar essa de Fy. Pessoal, a decomposição já está feita ali em cima, né? Está aqui, ó.
A decomposição está feita aqui em cima. Aqui o ângulo é de 30 graus. Ângulo é de 30 graus. Então, o que acontece? Vamos pegar o seno de 30. Seno de 30 graus. Né? É quem? É o cateto oposto. Ó, aqui o cateto oposto, que é o FY. É o mesmo vetor. Ó. Esse e esse são os mesmos. FY dividido pela hipotenusa, que é esse cara aqui, ó, porque o ângulo de 90 está aqui. Tá? FY dividido pela hipotenusa, que vale 10. Seno de 30 vale meio, né? Que é igual a FY por 10. Então, FY vai ser 5 newtons. Tá? Então, esse cara aqui, ó, esse carinha aqui vale 5 newtons. Tá bom? E o Fx? Pessoal, já calculamos o Fx lá, é o mesmo problema, só mudou aqui que está para baixo esse vetor. Vai ser cosseno de 30, cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa, esse F aqui vai ser 5 raiz de 3 newton. Agora, olha esse outro vetor aqui, ó. Olha esse outro vetor. Ele tem 30 graus em relação à horizontal, igual esse outro aqui, e ele mede 10 newton, igual esse outro aqui. Quais são as componentes desse vetor se a gente fosse decompor ele? Ué, vai ter uma componente nesse eixo aqui, ó, uma componente nesse eixo aqui e uma componente nesse eixo aqui. Tá? Então, vai aparecer aqui um vetor nessa direção, que nós chamamos de FY, e nós já sabemos que ele, FX, né? Nós já sabemos que ele vale quanto? Se o ângulo aqui é 30 graus e aqui vale 10. 5 raiz de 3 newton. Aí o vetor que aparece descendo aqui, ó, o vetor que aparece descendo vale 5 newton também, porque é o FY, só calcular, seno de 30, cateto oposto sobre hipotenusa e assim por diante. Então, aqui agora, pessoal, para fechar o problema, o que a gente tem? A gente tem nesse corpo aqui, vamos pegar na direção horizontal, uma força para a direita de 5 raiz de 3 e uma força para a esquerda de 5 raiz de 3. Como ela está para a esquerda e tem o mesmo valor, essas duas aqui elas se anulam. Porque eu vou somar 5 raiz de 3 menos 5 raiz de 3 vai dar resultante na direção x igual a 0, pessoal, que é uma menos a outra. Agora, aqui na direção y, a gente tem a força x, é a força y desse primeiro vetor e a força y desse segundo vetor, e que são 5 newtons, elas estão no mesmo sentido, mais 5 newtons vai dar 10 newtons para baixo. Tá bom? Tudo tranquilo? Muito bom, né? Muito simples. Então, vamos lá, pessoal, fazer uns exercícios aqui sobre a lei de Coulomb. Aí eu deixei lá no Conexão uma listinha lá para a gente fixar bem isso aí e entender legal, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar de lei de Coulomb agora. Só relembrando aqui, ó, lei de Coulomb. Força igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D quadrado. Tá? Então, ele fala aqui no primeiro exercício, duas cargas elétricas iguais. Então, as cargas Q são iguais, de 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, ele está falando que as cargas têm o mesmo carga A igual a carga B, que vale 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Se repelem, lógico, se elas são iguais, né? Então elas se repelem. No vácuo, com uma força de 0,1 newton. Então ele deu a força com que elas se repelem. 0,1 newton. Sabendo que a constante elétrica do vácuo é 9 vezes 10 a nona newton por metro quadrado vezes coulomb quadrado, newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado, 9 vezes 10 a nona newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. O que ele quer saber? Qual a distância entre essas cargas? 0,6 metros, ou seja, 60 centímetros, 70, 80, 90. Ele quer saber a distância. Olha aqui, quem que ele deu para a gente? Ele deu a força? Deu, tá aqui, ó, 0,1 newton.
Ele deu K, é constante, ele sempre vai dar. Tá aqui, ó, K. Ele deu o valor da carga 1 e deu o valor da carga 2? Deu, carga 1 e carga 2 está aqui. Então é só calcular, né? Então vamos lá, ó. Presta atenção aqui comigo. Força é igual a K, Q1 vezes Q2 dividido por D quadrado. Só, se ele quer o D, né? Então eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. Já vamos obter o seguinte, que D quadrado é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela força. Tá bom? Só invertir aqui, ó. Ficou K, Q1, Q2. O D quadrado foi para lá, o F veio para cá. A gente já consegue obter ele, certo? Então, vamos substituir os valores agora. No lugar do K, quanto que ele vale? 9 vezes 10 a nona, vezes Q1, 2 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 10 a menos 6, vezes Q2, 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela força, que é quanto? 0,1. Beleza? Então, D quadrado, não pode esquecer do quadrado, é igual. Vamos ver o resultado das contas aqui. Deixa eu fazer de novo, pessoal, porque eu tampei a tela de vocês aí, né? Vou apagar aqui. E vou fazer de novo que eu tampei a tela de vocês. Ó, então, o que a gente tinha feito aqui? Pegou a lei de Coulomb. Força é igual K, Q1, Q2 sobre D quadrado. E só inverti. Joguei o D lá para cima e joguei o F aqui para baixo, porque ele quer a distância entre essas partículas. Então, vai ficar K, Q1, Q2 sobre F, que é D quadrado. Então, agora substitui os valores. Ó, 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a nona. Vezes carga 1, 2 vezes 10 a menos 6. Carga Q2, 2 vezes 10 a menos 6. Dividido pela força que é 0,1. Tá? Só, o que a gente faz aqui para resolver? Junta os números e junta as potências de 10. Então, os números são 9, 2 e 2. 9 vezes 2 vezes 2. Vezes as potências de 10. 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. Certo? Dividido por quanto? 0,1. Vamos lá, D quadrado é igual. Muita paciência na hora de fazer essas contas para não errar, certo? 9 vezes 2, 18, vezes 2, 36. Então, esses três números dão 36, vezes as potências de 10. Ó, então, nós temos lá 9, um menos 6 e um menos 6, dividido por 0,1. Então, aqui nós vamos ter 36 vezes 9 vezes 10 elevado a nona, menos 6 dá 10 elevado a terceira, menos 3 dá 10 elevado a menos 3, dividido por 0,1, certo? Dividido por 0,1. Pessoal, 0,1, se vocês não se lembram, vou relembrar vocês. Se eu quiser escrever na notação científica, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 1, certo? Aumentei aqui uma casa, ó, de 0,1 para 1 e diminuí uma na potência. Então, posso falar que, podemos dizer que, daqui, D quadrado é igual a 36 vezes 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 1, ou 1 vezes 10 a menos 1, certo? Lembra como que resolve isso aqui? Passa esse cara aqui para cima, ele vai ficar positivo, então vai ficar D quadrado é 36 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a mais 1. Lembrou que ele subiu, ele muda de sinal? Então, D quadrado é igual a 36 vezes 10 a menos 3 com 10 a menos 1 dá 10 elevado a menos 2, que é igual a 0,36. Então, se D quadrado é 0,36, então, para encontrar o valor do D, eu jogo a raiz quadrada no 0,36. Dois números que multiplicados dá 0,36 é o 0,6. Metros é o valor de distância. Terminou aqui.
Nós vamos lá na letra A de Antônio. Está quase terminando, pessoal. Para terminar, tentem fazer esse aqui, ó, facinho. Duas cargas elétricas pontiformes idênticas a 1 vezes 10 a menos 6 coulomb estão separadas por 3 centímetros. Olha aqui, pessoal. No vácuo, sendo a constante eletrostática no vácuo 9 vezes 10 a nona Newton, olha aqui, por metro quadrado por centímetro. Tá vendo que já tem uma diferença? A intensidade da força de repulsão entre elas em Newton vale. Ele quer saber a força. Ele deu para a gente as cargas, que valem quanto? 1 vezes 10 a menos 6 coulomb cada uma. Ele deu o K e ele deu a distância, que é de 3 centímetros. Tá? Vamos resolver aqui do ladinho para ficar facinho, beleza. Pessoal, vamos colocar as unidades aqui. F é o que ele quer. K, 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. As cargas são iguais e valem 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. E a distância vale 3 centímetros. E aqui está em metros. Pessoal, facinho. Não vou nem me alongar. Ó, 3 centi. A palavra, o prefixo centi é 10 a menos 2. Então, 3 vezes 10 a menos 2, opa, menos 3 é mili. Não é milímetros, é centímetros. Vezes 10 a menos 2 metros. Está transformado já. Tá? Então, a gente pega lá e coloca na equação da lei de Coulomb. Força é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D quadrado. O K, pessoal, vale 9 vezes 10 a nona. O Q1, 1 vezes 10 a menos 6. O Q2, 1 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância ao quadrado. Olha aqui, presta atenção, pessoal, que é tudo ao quadrado. 3 vezes 10 a menos 2, tudo isso elevado ao quadrado. Tá? Então, notem que a matemática aí, pessoal, é muito mais difícil do que a física, né? Então, na parte de cima vai ficar os números, 9 vezes 1 vezes 1, vezes 10 a nona, 10 a menos 6, 10 a menos 6. Acabamos de fazer, né? Vimos que dá 10 a menos 3, né? Essa é a multiplicação das bases de 10 aqui. Dividido por 3 ao quadrado, 9. 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4, correto? 10 a menos 2 é só multiplicar os expoentes lá, menos 2 vezes 2 dá 4. Olha que bacana que vai acontecer aqui, já dá para cortar, ó. 9 com 9, já era. Então, ficou F é igual a 1 vezes 1, 1, vezes 10 elevado a menos 3, é só somar, ó, 9 menos 6, 3, 3 menos 6, menos 3, dividido por 10 a menos 4. Como a gente resolve isso? Lembra? Esse cara vai lá para cima e muda o sinal. Ele era positivo, era negativo, fica positivo, então fica 1 vezes 10 a menos 3, vezes 10 a mais 4. Ó, quem veio lá de baixo, negativo, ficou positivo. Então, a força resultante, nesse caso aí dessas duas partículas, vai ser 1 vezes 10 a menos 3 mais 4, que vai ser 1 vezes 10 a primeira, que vai ser 10 newton, tá? Vamos ver como que tá lá. 1 vezes 10 a primeira, tá aqui, ó. 1 vezes 10, que é 10. Alternativa A. Tranquilo? Sem novidades aí? Na aula de sexta-feira eu vou trazer um exercício bem difícil e eu quero recomendar que, além da lista que eu vou deixar, que vocês façam os exercícios do livro, que estão na página 27 do livro, pessoal. Se vocês conseguirem fazer os exercícios do livro, que estão na página 27 e 28, tá top, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço.